Pessoal, suplementos para processo de hipertrofia são basicamente aqueles que atuam dentro de 3 pilares. Quais são os pilares do processo de hipertrofia? Pilar número 1, estímulo, treino. É ir para o ginásio de musculação e mostrar para o seu corpo que você precisa de fibras musculares maiores e mais fortes. Fisiologicamente falando, o nosso corpo não quer que a gente ganhe massa muscular, porque ganhar massa muscular significa consumir mais energia. E o nosso corpo não quer que a gente consuma energia, ele quer que a gente estoque energia na forma de gordura. É esse o princípio que nós recebemos dos nossos ancestrais. Acumular gordura e ter o mínimo de massa muscular possível, fazendo com que a gente possa ficar longos períodos sem se alimentar. Essa herança genética da época que éramos caçadores, a gente carrega até hoje. Então, construir massa muscular é algo muito difícil. Mostrar para o nosso corpo que ele precisa de mais massa muscular requer um esforço muito grande. Na onde? No trabalho de musculação. Hipertrofia é quando você consegue mostrar para o seu corpo que ele precisa construir fibras maiores e mais fortes. Existem várias formas de você gerar esse estímulo na academia. Um deles é a falha concêntrica, quando você tem uma incapacidade fisiológica de carregar o peso. Você já fez 7, 8, 10 repetições e a última você se esforça ao todo e não consegue realizar o movimento. O seu corpo é sinalizado de que ele precisa construir fibras musculares maiores e mais fortes. Esse é o primeiro pilar. Qual é o segundo pilar para a construção de fibras musculares? A alimentação, nutrição. Alimentação e hormônios construtores. Hormônios que o nosso corpo é capaz de produzir e a alimentação, os nutrientes que nós iremos ingerir, que são nada mais, nada menos do que as matérias-primas para a construção de tecido muscular. Terceiro pilar, descanso. É o descanso que você faz com que o seu corpo construa fibras musculares. É descansando que o seu corpo sofre a reparação do tecido muscular. Legal? Suplementos para hipertrofia precisam atuar dentro desse sistema. Primeira suplementação muito utilizada para processos de hipertrofia e que provavelmente você já ouviu falar. Creatina. Creatina atua no primeiro pilar, treino. Porque a creatina atua num sistema chamado ATP, adenosina trifosfato. Esse sistema é formado por uma substância que tem capacidade de segurar, de controlar energia. Ela é uma célula energética, onde você utiliza essa energia nos treinos de força e endurance. Quando você utiliza essa molécula energética, o ATP, ela sofre uma redução para ADP, adenosina difosfato. Ela perde um fosfato. Esse fosfato é captado pela creatina, quando você suplementa com creatina, e é retornado mais rapidamente para o ciclo de ATP, onde você mantém sempre em alta o seu ATP, aumentando a tua força e tua resistência. Mais forte e mais resistente, um estímulo de treino maior. Um estímulo de treino maior, você está atuando naquele pilar que eu expliquei para vocês. E você tem hipertrofia. Legal? Outro suplemento muito utilizado para processos de hipertrofia é o whey protein. Atuando no segundo pilar que está ligado à nutrição. Nós, dentro do processo de hipertrofia, dependemos de nutrientes para construir massa muscular. Desse grupo de nutrientes, os mais importantes são os aminoácidos essenciais. O whey protein pode ser um dos grandes aportes de aminoácidos essenciais para o seu tecido muscular. Renato, existem 3 tipos de whey protein, 4 tipos de whey protein, 5 tipos de whey protein. Quais são esses wheys e quais a diferença entre eles? Rápido. Whey protein isolado é a fase isolada do whey. Quando você está produzindo whey protein, que é o soro do leite, você tem uma primeira fase, que é a fase isolada. Ela tem uma concentração maior de aminoácidos essenciais, ela tem baixíssima concentração de lactose e outros carboidratos, ela tem uma baixíssima concentração de gordura, fazendo com que ela se torne uma proteína mais nobre. Você tem uma outra fase que é a fase hidrolisada, que é produzida e retirada através de um processo de hidrólise.
baixíssima concentração de carboidratos, baixíssima concentração de gordura, alta taxa de aminoácidos essenciais. E a última fase, uma fase mais simples do whey protein, que é a concentrada. Essa já tem alguns traços de carboidratos, lactose, ela tem uma concentração maior de gordura e tem uma taxa menor de aminoácidos essenciais. Significa então que a whey protein concentrada é ruim? Não. São fases e nobrezas diferentes. Qual é o melhor whey protein para você? Aquele que te cabe no bolso. Não adianta você comprar um whey protein isolado e ficar ali com miséria para utilizar. Bobagem. Você precisa utilizar de 1 a 2 vezes o whey protein ao dia. Então, tem que utilizar entre 40 e às vezes até 60 gramas de whey protein ao dia. Precisa utilizar uma quantidade boa. Se cabe no teu bolso uma whey isolada, ok. Se cabe no teu bolso uma whey hidrolisada, ok, ela é mais nobre. Mas se cabe no teu bolso uma whey concentrada, você também está ingerindo uma boa whey protein. Legal? Tenha em mente algumas observações. Se você é uma pessoa intolerante à lactose, por exemplo, não tem jeito. Você vai ter que entrar no whey isolado, principalmente porque ele quase não tem lactose. Para você que é intolerante, vai ser muito confortável. Agora, se você quer uma proteína mais nobre, com uma digestão muito fácil, aquela digestão que parece que você não comeu nada, que você está super bem, a fase hidrolisada é incrível. O desconforto abdominal que algumas pessoas têm com a ingestão do whey protein pode estar ligado pelo fato de ele não ter uma boa absorção com o whey concentrado. Tente utilizar o whey isolado ou hidrolisado e veja se esse desconforto abdominal continua. Legal? Qual é o melhor horário para tomar o whey protein? O melhor horário para tomar o whey protein é aquele horário que você tem entre os intervalos mais longos da refeição. O horário da tarde, por exemplo, ou pós-treino, porque às vezes você fez uma refeição pré-treino e já está aí 3 horas sem comer nada. Você pode utilizar o whey protein em qualquer horário. De preferência naquele horário que se encaixa para manter a aminoacidemia, que é o quê? Fracionamento das proteínas para ter a distribuição de aminoácidos pelo corpo. Legal? Quantas vezes ou qual a quantidade eu devo tomar de whey protein? Volta no módulo nutrição, vê a quantidade de proteína que você está consumindo. Você pode utilizar até 2 refeições da sua taxa de proteína pelo whey protein, legal? Não substitua todas as refeições de proteína por whey. Você também precisa de outras fontes, principalmente as sólidas, frango, carne, ovo, peixe, para bater as suas proteínas. Outro suplemento para processos de hipertrofia, pré-treino. O pré-treino tem uma formulação que atua principalmente no primeiro pilar, que é o pilar força, treino, estímulo. O pré-treino ele tem alguns ingredientes ativos que atuam em diferentes locais. Vamos falar, por exemplo, do Horus, que é o pré-treino da Max Titânio. Você tem a arginina formando óxido nítrico no seu tecido sanguíneo, aumentando, vasodilatando os seus vasos sanguíneos, eles ficam maiores e você tem aí uma passagem de metabólicos, de nutrientes mais rápida na sua musculatura. Qual a vantagem? Recuperação mais rápida do tecido muscular, processo de hipertrofia mais eficiente. Cafeína e taurina, 2 estimulantes que tiram o teu cansaço, melhoram o seu foco mental e deixam você mais ativo no treino. E beta-alanina. A beta-alanina é um componente que atua numa substância no seu corpo chamada carnosina. A beta-alanina é um produto de efeito crônico, ou seja, deve ser utilizada todos os dias. Beta-alanina ativa a carnosina. Carnosina em alta no seu organismo é mais resistência no treino e mais força. Você fica mais resistente e mais forte. Atuando diretamente no pilar estímulo de treino. Legal? Pré-treino é um ótimo suplemento para hipertrofia. Qual o melhor horário para tomar pré-treino? Entre 1 hora a 20 minutos no mínimo antes do treino, para você permitir que você esteja no pico de ação, principalmente dos estimulantes durante o treino. Cuidado com o horário.
Cafeína, um dos estimulantes do pré-treino, tem uma meia-vida de até 8 horas. Se você for uma pessoa sensível à cafeína e tomar muito tarde o pré-treino, isso pode começar a te dar insônia. Fique ligado. Suplementação para hipertrofia, você pode ligar dentro da indústria de suplementação como esses 3 básicos para você começar muito bem. Agora existem suplementos para hipertrofia ligados à farmácia de manipulação que aumentam a sua produção de testosterona, que você vai lá no módulo Bioquímica Anabólica que nós falamos sobre eles. Também é bem interessante, legal? Outro suplemento que é muito utilizado para processos de hipertrofia, que é o GABA, que é o ácido amino gama-butírico. O GABA é utilizado para atuar no sistema GABAérgico, relativo ao sono. É o outro pilar, descanso. Quando você tem o sono REM, que é o sono profundo, esse sono é um sono reparador, que aumenta a sua produção de GH e aumenta a sua restauração de tecido muscular. Utilizar de 1 a 3 gramas de GABA antes de dormir melhora muito o seu processo de hipertrofia pela melhora do outro pilar, que é o descanso. Aonde encontrar o GABA? O GABA é vendido em farmácias de manipulação. Você pode encontrar o GABA em farmácias de manipulação a preços bem acessíveis. Ele não é uma fortuna. Legal? Bom, eu vou indicar para vocês esses 4 suplementos inicialmente para processos de hipertrofia. E eu espero que esses produtos estejam primeiramente alinhados com a sua dieta e o seu treino. Não se aventure a utilizar suplementação esportiva sem antes estar muito bem engajado em dieta e treino. Valeu? Obrigado.